Na internet, fama pode parecer só número, luxo e provocação, mas, em regiões marcadas por cartéis, uma piada, uma foto, uma referência aos Los Chapitos ou a imagem de estar bem conectado pode virar algo muito mais perigoso. De Culiacán a Jalisco, alguns influenciadores transformaram a própria exposição em vitrine e acabaram entrando em histórias com investigações, ataques e mortes. Justin Paul Duarte Rendon, conhecido como El Pinky, era um influenciador de 22 anos de Culiacán, no México. Ele tentava crescer no YouTube fazendo humor e aparecia no canal Los Plebes de Barrancos, que era bem reconhecido pelo país. O objetivo dele era se aproximar de criadores mais famosos da região, como o grupo Los Toys, mas, em Culiacán, a fama na internet podia encostar em um território muito mais perigoso. Festas, vídeos, dinheiro e membros de cartéis, às vezes apareciam no mesmo ambiente. No começo de janeiro de 2025, a tensão subiu. Um avião sobrevoou Culiacán jogando panfletos com fotos de influenciadores e artistas locais, acusados de ajudar financeiramente Los Chapitos. Poucos dias depois, na manhã de 10 de janeiro, Justin foi encontrado sem vida à beira da rodovia La Costerita. Depois disso, circulou um vídeo gravado enquanto ele estava sob domínio de terceiros. Nas imagens, El Pinky dizia, sob coerção, que teria passado localizações de rivais para o grupo ligado a Ismael Zambada Sicairos, o Maíto Flaco, em troca de promessas de carros e casas que, segundo ele, nunca vieram. A perícia encontrou Justin com mãos e pés presos para trás, sinais de violência e ferimentos na cabeça causados por disparos. O caso veio pouco depois da morte de outro criador próximo dele, El Gordo Peruzzi, também na região de Culiacán. No vídeo que viralizou, El Pinky ainda deixava um aviso para outros jovens não acreditarem em promessas de luxo feitas por grupos criminosos. Para a investigação e para parte da opinião pública mexicana, o caso ficou como mais um exemplo de criadores locais entrando em disputas que já eram grandes. Leobardo Aispuro Soto, conhecido como Gordo Peruzzi, era um influenciador de Culiacán, no México. Ele fazia vídeos de humor, rotina e brincadeiras com outros criadores, aparecia com a família e participava de grupos como o Los Toys. Nas redes, parecia só mais um rosto popular de Sinaloa, mas, depois da morte dele, uma foto começou a circular. Peruzzi aparecia ao lado de nomes ligados ao cartel de Sinaloa, como El Nini, El Pi e El Perris. E isso acontecia num momento muito perigoso em Culiacán. A região vivia uma disputa entre Los Chapitos e La Maíza, duas facções rivais. Nesse cenário, uma associação pública podia deixar de ser só comentário de internet e virar risco real. Horas antes do ataque, veio o detalhe mais inquietante. Peruzzi publicou um vídeo dizendo que tinha desligado as câmeras de segurança da própria casa. Segundo ele, moradores estavam fazendo isso por pressão de grupos criminosos para que nada fosse registrado nas ruas. Sem as câmeras, ele dizia que já não conseguia ver quem passava, nem o que tinha acontecido perto dali. Em 9 de dezembro de 2024, Peruzzi foi alvo de um ataque perto da residência dele, no bairro 21 de Março. Ele não resistiu. A esposa, Brenda Félix, também foi atingida e morreu pouco depois em um hospital da região. Segundo relatos da imprensa local, o filho do casal estava com eles no momento. A investigação oficial ficou em torno desse ambiente de disputa em Sinaloa. 4 dias depois, outro nome ligado ao mesmo círculo, Adriano Antônio Lopes Iribe, irmão do influenciador El Camarón, também foi morto em Culiacán. Em janeiro de 2026, Nicole Pardo Molina, a La Nicholette, era um nome chamativo em Culiacán, no México. Nas redes, ela mostrava uma vida de luxo, aparecia com uma Cybertruck lilás. Vendia bonés e acessórios pela Nicholette Shop e usava referências a Joaquim El Chapo Guzmán e aos Los Chapitos, um dos grupos criminosos mais fortes de Sinaloa. Só que em Sinaloa isso pesava mais do que uma escolha visual. Naquele mês o estado vivia
a pressão da disputa entre Los Chapitos e Los Mayos, e no dia 20, no bairro nobre de Isla Musalá, Nicole foi interceptada por homens armados enquanto circulava na própria caminhonete. O caso cresceu porque parte da abordagem ficou gravada pelas câmeras do veículo. Enquanto Nicole seguia desaparecida, outro vídeo começou a circular. Ela aparecia tensa, lendo uma mensagem em que dizia não estar ali por ser santa e afirmava trabalhar para o grupo de El Mayito Flaco, ligado aos Los Mayos. O texto também citava que ela levava dinheiro, ajudava na movimentação de armas e pagava patrulhas da polícia estadual. Para quem via de fora, aquilo podia soar como uma confissão. Mas Nicole contou depois outra versão. Disse que foi obrigada a ler um roteiro preparado por quem a mantinha ali, como condição para sair. Ela foi localizada com vida em 24 de janeiro, depois de 4 dias em cativeiro, e a Procuradoria de Sinaloa encerrou o protocolo de busca. Pouco depois, Nicole reapareceu chorando durante uma missa em El Salado, agradecendo pelas orações. Mais tarde, negou ligação real com esses grupos e disse que a própria exposição, os corridos e a ostentação nas redes ajudaram a colocá-la em risco. Atsiri Valeria Marques Lopes, conhecida como Valeria Marques, tinha 23 anos e vivia da própria imagem em Zapopan, Jalisco, no México. Ela era modelo, influenciadora, tinha sido Miss Rostro em 2021 e atendia clientes no Blossom The Beauty Lounge, o salão de estética dela. Em 13 de maio de 2025, Valeria estava ao vivo no TikTok dentro do salão, mas a rotina daquele dia já vinha estranha. Antes da live, um suposto entregador apareceu perguntando por ela e não quis deixar a encomenda com outra pessoa. Durante a transmissão, Valeria comentou que tinha muita coisa estranha acontecendo e disse de forma direta que estava com medo. Pouco depois, um homem entrou no salão se passando por entregador. Valeria silenciou o microfone para falar com ele. A live registrou os segundos anteriores e depois foi encerrada. Valeria morreu dentro do próprio salão. As autoridades de Jalisco passaram a investigar o caso como possível feminicídio, enquanto a imagem dela ao vivo pouco antes se espalhava pelo México. Depois, o caso ganhou um desdobramento fora do país. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou sanções contra Ricardo Ruiz Velasco, conhecido como LWR. Segundo o governo americano, ele era suspeito de ter ordenado a morte de Valeria e teria ligação com o cartel de Jalisco Nova Geração. Mas a Procuradoria de Jalisco afirmou que o nome dele não aparecia formalmente no inquérito mexicano. 6 dias depois, um arranjo com 24 rosas vermelhas e a palavra perdão apareceu na porta do salão lacrado. Meses depois, o estabelecimento seguia interditado e a investigação continuava travada, com pessoas próximas evitando depor por medo. Carlos Ochoa Delgado, mais conhecido na internet como Camilo Ochoa ou El Alucin, era um influenciador mexicano de Sinaloa. Ele vinha de uma família rica ligada à rede El Polo Loco, mas ganhou fama mostrando outra vida. Grife, joias, dinheiro, animais exóticos e histórias sobre cartéis. O apelido não era aleatório. No México, Alucin é usado para quem exagera, encena luxo e poder nesse universo. Só que, no caso de Carlos, a coisa ia além da pose. Ele dizia ter feito parte do cartel de Sinaloa e, segundo relatos, chegou a atuar sob ordens de Damaso Lopes Núñez, o El Licenciado, antes de mudar de lado na disputa interna com os filhos de El Chapo. Depois, Carlos se afastou das áreas mais perigosas e foi morar em Temixco. Na internet, passou de 1 milhão de seguidores, mas o passado continuava colado nele. Em 9 de janeiro de 2025, como já vimos anteriormente, panfletos jogados em Culiacán mostraram o rosto dele ao lado de influenciadores e músicos, acusados por uma facção rival de financiar Los Chapitos. Meses depois, na tarde de 16 de agosto de 2025, a ameaça chegou à casa dele. Um homem encapuzado entrou na residência e Carlos tentou se esconder no banheiro. Carlos Ochoa morreu no local aos 42 anos e os paramédicos apenas confirmaram a morte. Poucas horas antes, ele ainda tinha publicado um vídeo exibindo roupas e um boné com as iniciais de Joaquim Guzmán Loera. A última imagem pública continuava mostrando luxo. Em casa, a consequência já tinha alcançado ele.
Juan Luis Lagunas Rosales, conhecido na internet como El Pirata de Culiacán, era de Villa Juárez, em Sinaloa, no México. Criado pela avó, saiu aos 15 anos para Culiacán tentando ganhar dinheiro. Começou lavando carros. Depois, a internet puxou a vida dele para outro rumo. Boné, festas, bebida em excesso e vídeos provocativos fizeram Juan Luis ficar famoso antes mesmo de virar adulto. Aos poucos, ele passou a aparecer em festas caras, clipes, fotos com dinheiro e numa imagem cada vez mais ligada ao crime mexicano. Para parte dos seguidores, aquilo ainda parecia personagem de rede social. Só que em novembro de 2017, aos 17 anos, ele gravou um vídeo insultando Nemesio Oseguera Cervantes, o El Mencho, líder do cártel de Jalisco Nueva Generación. Pouco tempo depois, na noite de 18 de dezembro de 2017, Juan Luis foi ao bar Menta Dois Cântaros, em Zapopan, no estado de Jalisco. Segundo as autoridades, homens armados chegaram ao local e atacaram Juan Luis. Ele morreu ali atingido por pelo menos 15 disparos. O dono do bar também foi atingido e morreu horas depois em um hospital particular. A principal suspeita foi de que o ataque tivesse relação direta com o vídeo contra El Mencho. A investigação ainda teve outro detalhe duro para a família. O corpo de Juan Luis ficou retido por um período antes da liberação. Depois, ele foi enterrado em Villa Juárez, a mesma região de onde tinha saído ainda adolescente tentando mudar de vida. Landy Milena Parra Gagoiburu tinha 23 anos e era um nome conhecido no Equador. Foi uma das 5 finalistas do Miss Equador 2022, representando Los Rios, passava de 1 milhão de seguidores e também cuidava da própria marca de roupas esportivas. Mas, no fim de 2023, o nome dela apareceu em outro tipo de exposição. O caso Metástases, uma grande investigação sobre corrupção judicial e policial ligada ao crime organizado no Equador. O ponto mais sensível vinha de mensagens recuperadas do celular de Leandro Norero, conhecido como El Patrón. Ele era um chefe criminoso que seguia influente mesmo preso em Cotopaxi, até morrer numa rebelião em 2022. Segundo a investigação, Norero tentava esconder uma relação com Landy, fazia transferências para ela e tinha medo de que o nome da modelo surgisse em apurações oficiais. Em uma mensagem, ele teria dito que, se aquilo viesse à tona, o mundo dele ia desabar. Em 28 de abril de 2024, Landy estava em Quevedo, no Equador, depois de viajar para um casamento. Na hora do almoço, ela postou uma foto de um ceviche de polvo no restaurante La Cevicheria Guayaca. Para uma influenciadora, era uma publicação comum, mas também mostrava, em tempo real, exatamente onde ela estava. Cerca de 20 minutos depois, 2 homens entraram no local. Landy morreu dentro do restaurante. O caso chocou o país pela cena em plena luz do dia e pela ligação entre fama, exposição online e uma investigação que já envolvia gente poderosa. A principal linha da polícia equatoriana passou a mirar Lina Paula Romero Vargas, viúva de Leandro Norero, como suspeita de ter encomendado o crime depois que os chats revelaram a relação. A apuração seguiu aberta dentro dos desdobramentos do caso Metástases. Daniel Desmond Amofá, o Ética, era um criador de conteúdo muito conhecido na comunidade gamer em Nova York. Em 2019, o caso dele não envolvia um inimigo declarado. O que apareceu primeiro foi uma crise acontecendo em público. Ele ficou famoso pelas reações intensas aos jogos da Nintendo e tinha uma base de fãs muito fiel. Mas, nos últimos meses de vida, o que muitos viam como polêmica começou a ficar cada vez mais preocupante. No fim de 2018, Ética perdeu o canal principal depois de publicar vídeos que violavam as regras da plataforma. Depois vieram mensagens em tom de despedida, posts confusos e transmissões que deixavam muita gente em alerta. Em abril de 2019, depois de publicações alarmantes, policiais foram até o apartamento dele no Brooklyn. Ética transmitiu a abordagem ao vivo para mais de 17 mil pessoas enquanto se recusava a abrir a porta. Ele acabou levado para avaliação médica. Só que a crise continuou
continuou. Nas semanas seguintes, voltou a aparecer online com falas desconexas, e parte do público ainda tratava aquilo como performance, provocação ou busca por atenção. Em 19 de junho de 2019, Etika publicou um vídeo chamado Me Desculpe. Nele, caminhava por Nova York pedindo desculpas e falando que as redes tinham consumido a mente dele. Depois disso, desapareceu. Os pertences de Daniel foram encontrados perto da ponte de Manhattan, carteira, celular e um Nintendo Switch. Dias depois, as autoridades localizaram o corpo dele no East River. Etika tinha 29 anos. O legista confirmou o afogamento e classificou a morte como auto-infligida, porém muitas pessoas começaram a levantar teorias sobre um possível envolvimento do influenciador com criminosos, que teriam lhe dado um fim de maneira escondida, forçando-o a se comportar daquela forma ou algo do tipo, mas, claro, nada disso foi confirmado. Depois disso, muitos fãs tentaram preservar o canal e os vídeos antigos, e o caso abriu uma discussão dolorosa sobre saúde mental entre criadores de conteúdo, principalmente quando uma crise real é acompanhada ao vivo como se fosse só mais uma transmissão. Marcos Eduardo Castro Cárdenas, o Marquitos Toys, ficou conhecido em Culiacán, no México, mostrando uma vida de luxo nas redes. Desde 2019, aparecia com carros caros, bonés da própria marca, negócios de autopeças e ações de caridade. A imagem era de jovem rico, generoso e bem conectado. Só que, em Sinaloa, essa parte do bem conectado pesou. O nome dele começou a afundar quando veio à tona a amizade com Néstor Isidro Pérez Salas, o El Nini, apontado como chefe de segurança dos Chapitos, grupo ligado aos filhos de Joaquim El Chapo Guzmán. Quando El Nini foi preso pelas forças mexicanas, em novembro de 2023, Marquitos apareceu chorando em vídeo, disse que era só amizade, que não participava de negócios ilegais e que uma amizade valia mais que tudo. Para muita gente, aquela defesa não acalmou nada. Depois disso, o entorno de Marquitos começou a sentir a pressão. Um colaborador próximo, Jesus Miguel Vivanco Garcia, conhecido como El Jasper, perdeu a vida depois de ser levado por um grupo armado. Antes, ele já tinha entrado em uma lista de restrições financeiras dos Estados Unidos, sob suspeita de movimentar dinheiro para o cartel de Sinaloa. Em janeiro de 2025, a pressão chegou à família. A casa dos pais de Marquitos, em Culiacán, foi alvo de ataques de homens encapuzados e acabou em chamas. No dia seguinte, ele também foi alvo de panfletos espalhados pela cidade acusando Marquitos, seus irmãos e outros nomes famosos de ligação financeira com os Chapitos. Ele nega envolvimento ilegal, deixou o México, passou a viver de forma discreta na Espanha e depois buscou proteção na justiça mexicana contra possíveis ordens de prisão ou extradição. Rodolfo Marques Alcaraz, o Fofo Marques, era um influenciador mexicano que construiu a própria imagem em cima do luxo. Carros esportivos, viagens caras e a pose de herdeiro intocável. A fortuna vinha dos postos de combustível do pai, já falecido, e ele transformou isso em vitrine nas redes. Em julho de 2022, em Guadalajara, no México, Fofo levou essa encenação para a rua. Usou carros de luxo para fechar o trânsito na ponte Matute-Remos e gravou tudo como demonstração de poder. Nas imagens, ele não parecia preocupado com quem estava preso no trânsito. Dizia que aquilo mostrava o que dinheiro e poder podiam fazer no México, enquanto motoristas buzinavam e registravam a cena irritados. A provocação saiu caro. Pouco depois, circulou uma ameaça atribuída ao cartel Jalisco Nova Geração, dizendo que ele não deveria voltar a Guadalajara. Fofo apareceu chorando em vídeo, pediu desculpas e tentou dizer que era um conteúdo que tinha passado do limite. A prefeitura também não tratou como brincadeira. Ele pagou multa e fez trabalho comunitário, mas o caso mais grave veio depois, longe da ponte. Em fevereiro de 2024, em Naucalpan, no estado do México, Fofo foi detido pelo caso de Edith Número, uma mulher de 52 anos. Segundo a acusação, ela encostou sem querer no retrovisor do carro dele em um estacionamento. Depois disso, ele partiu para cima dela e a atingiu fisicamente. Ele chorou em audiência
polícia e passou a alegar que corria risco na prisão. Em janeiro de 2025, a Justiça do Estado do México condenou Fofo Márquez a 17 anos e 6 meses de prisão por tentativa de feminicídio. Em maio, a defesa tentou recorrer, mas a apelação foi rejeitada e a condenação foi mantida. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.